Olá, Ana, Olá, tudo bem? E você? tudo ótimo. Eu vou primeiro agradecer quem está aqui nos vendo. Esse espaço aqui no Instagram é um que eu divulgo muito do que eu acredito, falo bastante de política, mas nessa época de quarentena não tem como a gente falar muita coisa sem envolver esse assunto que está tão no nosso cotidiano, está impactando tanto a nossa vida. As conversas que eu faço também, eu sempre procuro trazer uma pessoa que entenda de verdade daquilo. Eu gosto de dar pitaco e comentar muita coisa, mas é sempre bom a gente ter uma opinião de quem entenda, estude aquilo que está sendo falado. Hoje eu tenho o prazer de dividir essa live aqui com a Ana Paula Barros, que é nutricionista infantil, que é especializada em nutrição materno-infantil, ortomolecular e nutrição funcional. E, além disso, ela é a nutricionista da minha pequena, da Helena. Eu conheço a Ana há muito tempo, porque a gente estudou no mesmo colégio, em séries diferentes, mas a Helena, numa época, a gente ficou muito preocupado com o ganho de peso dela. Aí eu entrei em contato pelo Instagram, marquei, levei lá, e hoje a gente é mais tranquilo, a Helena come melhor, a Helena está muito bem, e eu falei, poxa, é um tema interessante. Primeiro eu queria agradecer o convite. Eu acho que em qualquer circunstância que a gente possa falar sobre a saúde das crianças é sempre válido. Agradeço a sua confiança no meu trabalho, inclusive, né, eu cuido da sua pequena. Não há responsabilidade maior do que essa, né, de cuidar dos filhos das pessoas. Eu fico muito agradecida pelo convite para a gente poder conversar e poder ajudar mais pessoas, né, Anabel? Esse período de isolamento traz muitos desafios para os pais e para quem cuida de alguma criança e está com essa criança dentro de casa, né? Então, que a gente hoje, com essa conversa, possa ajudar outras famílias a conduzir melhor esse momento. Sem dúvida. Sem dúvida. Ana, estar em confinamento, essa criança está em casa por um motivo de cuidado, de se preservar. Por mais que a gente ouça falar que a criança tem uma imunidade boa para sobreviver a um possível a contrair o corona, mas estar em isolamento, até para se proteger e proteger a família, causa alguma coisa na alimentação dela, de mudança de apetite, algo significativo assim? Eu vou até pegar um gancho na sua fala para ir um pouquinho além. Eu acho que o confinamento da criança é um papel social também da família. Porque por mais que tenha menos riscos da criança desenvolver algum sintoma grave, ela acaba sendo um vetor de transmissão não só para a gente dentro de casa, mas para as outras pessoas que a criança acaba tendo contato, né? Então a gente tem que preservar as crianças não só pela gente ou pelas nossas próprias crianças, mas pensando no outro também, Daniel. Acho que a gente tem que refletir isso nessa pandemia, né? O nosso papel de proteger o outro e não sair um pouco da nossa caixinha do egoísmo, né? E de que o nosso contato social impacta todo mundo, não só a gente. E a gente precisa refletir bastante sobre isso. Eu tenho ficado preocupada, assim, vendo os espaços públicos tomados por crianças já, no momento que eu acho que ainda não é a hora, assim. Não que a gente não possa levar a criança para a rua com segurança, para ela poder também dar uma desopilada, né? Mas compartilhar espaços públicos para as crianças brincarem juntas, eu acho que ainda não é o momento. Mas enfim, vamos lá. Toda mudança de rotina, ela engloba algum tipo de ansiedade para a criança. Por quê? A criança ela se sente segura com tudo que ela pode prever que vai acontecer. E por isso que a rotina é tão importante para a criança. Quando a criança vem de uma rotina escolar, de contato social com outras crianças, de contato social com outras pessoas da família, e entra num período de isolamento dentro de casa com os familiares mais próximos, a gente tira a criança de uma zona de conforto. E isso necessariamente vai trazer para ela os dois extremos em relação à comida. Isso pode gerar uma ansiedade, aumentando a busca da alimentação para um momento de prazer. Eu tenho atendido muitas crianças com ansiedade e compulsão alimentar por conta desse momento, né, de querer retribuir o prazer que ela não está sentindo mais com o convívio social, com as brincadeiras, com a escola, com a alimentação, né, transferindo esse sentimento para a comida. E também eu tenho atendido o outro extremo,
de crianças que estão parando de comer, e eu associo muito a essa mudança repentina de rotina, que elas se sentem inseguras e travam, né? Então, a gente tem as crianças em isolamento vivendo essas duas vertentes, o não querer comer nada ou quase nada, ou comer muito. E essas crianças que estão comendo quase nada, eu vejo duas coisas importantes. Uma coisa é a própria sensação de insegurança que a mudança repentina de rotina traz, e a outra questão muito importante é elas estão dentro de casa, gastando menos energia, necessitando menos calorias, e com isso toda a rotina precisa ser revista. Porque às vezes uma porçãozinha de castanha na hora errada, às vezes uma porção de semente na hora errada, que são alimentos saudáveis, são alimentos que vão trazer, né, vitaminas e minerais para essa criança, pode atrapalhar o apetite daquela criança para um horário seguinte. Porque o gasto energético está muito menor. Por mais que a gente brinque com eles em casa, a rotina de brincar e de correr está muito restrita. Então a gente tem que pensar nisso tudo, sabe? E ao mesmo tempo, a criança que está tendo compulsão alimentar também está gastando menos energia. Então está ganhando 3, 4, 5 quilos no mês, quando, dependendo da idade, era para estar ganhando isso no ano inteiro. Então, assim, são dois extremos que tá suando a camisa para ajudar as famílias a ajustar. E é algo muito parecido que nós adultos também temos, né? Em momento de ansiedade, de segurança, a gente desconta na comida, seja para comer mais ou para Para perder comer o de apetite. menos. Daniel, esse é um ponto muito importante. As crianças, apesar de ser um universo metabólico diferente por conta das necessidades de crescimento e desenvolvimento, elas emocionalmente não diferem tanto assim dos adultos, a não ser por conta da imaturidade emocional, mas que a gente também vive isso na fase adulta, né? Nem sempre a gente tem um autoconhecimento para ter uma maturidade emocional ótima. As crianças não são diferentes e a gente acaba assim transferindo uma expectativa de que a criança vai saber lidar melhor com algumas coisas ou não vai sofrer tanto o impacto com outras coisas. E na verdade é igualzinho a gente. Vai se sentir inseguro, vai ter reflexo no apetite em relação a essa insegurança. E qual que é o nosso papel diante disso? Que às vezes é tão difícil a gente lidar com nossas inseguranças, a gente tem que prover que a criança se sinta segura no meio de um mundo inseguro. Aí saindo um pouquinho da nutrição, mas eu acho importante a gente falar, talvez assim, conversar com as crianças sobre o que está acontecendo, mas sem terrorismo. Parte da informação eles não vão saber lidar, então a gente precisa informar com segurança e com cautela para não extrapolar a imaginação deles e eles começarem a visualizar esse mundo de pandemia como algo extremamente perigoso para eles e ficarem aflitos com coisas que a gente não consegue controlar e que a gente também não vai conseguir explicar para eles com tanta propriedade dentro do universo deles que é muito lúdico, né? Então, eu costumo dizer assim para as famílias que eu estou atendendo, foca na higiene, foca em você ensinar o seu filho a lavar bem as mãos, foca no seu filho ser responsável socialmente no contato social, para quem tem idade acima de 2 anos, estimular o uso de máscara, mas os que não têm, não deixe o seu filho ter medo do mundo, porque esse é o mundo que seu filho vive. Então a gente precisa, né, ter um cuidado com as informações que as crianças estão tendo acesso nessa pandemia, para não criar uma ansiedade ou um medo maior do que o que eles precisam ter. E o medo maior fica para a gente, né, de informações que a gente precisa ter, principalmente em relação a mortes, a contágio, e a gente lidar com esse perigo que as crianças vão entrar em contato e eles terem acesso a informações que eles realmente precisam. Não, perfeito. E, Ana, uma coisa que você disse que eu gostei muito é da oportunidade, nesse momento, da gente ensinar também alguns valores para a criança, né? Ela já vai ter que ficar em isolamento social. Explicar, olha, você vai ficar em isolamento, entendi que é chato, você sente falta dos seus amiguinhos, mas você está fazendo isso para que eles fiquem melhores, que aí linkando com o que você disse lá no começo. Olha, vamos sair do nosso egoísmo, né? Vamos pensar um pouco na coletividade. E para a criança também é muito importante ter isso. Claro, eu também faço parte do meio social, com meus amiguinhos da escola, com a minha família, com meus avós. Gostei muito dessa lembrança É que uma você fez. rede, né, Daniel? E eu acredito, assim, eu acredito muito que as coisas não acontecem por um acaso. E acho que tudo isso que a gente está vivendo enquanto humanidade é para trazer uma reflexão da forma que a gente vive.
da forma que a gente consome, da forma que a gente se relaciona. A gente não pode desmembrar isso, sabe? Não é apenas um vírus, é o reflexo de uma forma da humanidade viver. E a gente tem que passar isso para nossas crianças, porque eles são a próxima, eles são o futuro. Eles são um presente enquanto crianças hoje, mas eles são os adultos de uma próxima geração. E Sim. aproveitar esse momento para esclarecer o quanto a nossa vida no nosso universo vai afetando os universos ao nosso redor e é o que manda no universo de forma geral, que é nosso planeta, né? É extremamente importante. A gente precisa aproveitar a oportunidade disso que a gente está vivendo. Não é para a gente olhar para a pandemia com um olhar romântico, não, porque eu não acho que é fácil, não estou achando legal, não acho bonito, tenho meus receios, tenho os meus medos. Só que nada é de todo ruim, né? Então a gente precisa tirar a reflexão dessa vivência, que é um momento histórico que a gente nunca sonhou viver, e a gente tem que mudar o conceito de mundo para todo mundo e para os nossos filhos principalmente. Se todo mundo tiver dentro das suas limitações, óbvio, né? Que cada um está vivendo essa pandemia com uma aflição diferente, conseguir olhar para o seu universo familiar com esse olhar de mudança é uma família mudando, outra família mudando, e todas unidas vão promover uma mudança no mundo, né? Então a gente precisa ter esse olhar de oportunidade de mudança para tudo isso que a gente está vivendo. Excelente. O Eduardo, através do perfil aqui, Pedala SBO, ele fez mandou um abraço para ele, faz muito tempo que eu não vejo, Edu, ele é um praticante de ciclismo, ele é engajado nisso. Aí ele perguntou aqui, incentivar a prática de atividade. Acredito que ele queira dizer também com os cuidados Uhum. da quarentena. Pode ativar o metabolismo alimentar com qualidade e amenizar o emocional da criança? Sim, é extremamente importante. A recomendação é que a gente consiga manter a criança com algum nível de atividade física acontecendo. E eu acho que, como as diferenças, né, de localidade que a criança mora, ambiente que a criança mora, a gente tem que buscar dentro desse mundo da criança uma forma segura dela se exercitar. Se possível, ao ar livre, com segurança sempre, tá, Daniel? Mas por quê? Esse contato com o sol, com a natureza, faz a criança se sentir melhor, mais calma, menos ansiosa, e isso vai refletir no consumo alimentar dela, tá? Então, assim, quem mora numa rua tranquila, de pouco movimento, leva o seu filho para andar de bicicleta meia horinha por dia. Quem mora perto da praia, desce de máscara e leva a criança para poder correr um pouco na areia. Quem não tem possibilidade de nada disso, hoje a gente tem um universo imenso na internet ao nosso dispor, né? Com tantas atividades para as crianças, grátis, é só você entrar no YouTube e botar, né, atividade para criança lúdica e com gasto energético, sei lá, qualquer coisa, vai aparecer brincadeiras com argolas, com cones, que a gente pode fazer com pet, pode fazer com tudo que você tem em casa. Então, o grande lance disso tudo é a atividade física ajuda a modular a ansiedade, ajuda a modular o sono, melhora o gasto energético e tem um reflexo na escolha alimentar. Então, a gente tem que encontrar formas seguras de movimentar a nossa criança, para ela não ficar o dia inteiro sentada no sofá, vendo uma televisão, ou olhando no celular, ou jogando videogame. Até os próprios jogos de videogame têm jogos que são interativos, né? De dança, de jogo. Eu costumo dizer que para todo problema a gente consegue achar uma solução. A gente só tem que abrir um pouquinho a nossa cabeça para a gente achar a solução no meio de um monte de problema, né? Que é a parte mais difícil. Verdade, verdade. E, Ana, é possível a gente manter uma alimentação saudável da criança com a seguinte situação: estou em casa, estou trabalhando de home office, estou sem, de repente, alguém que me ajude nas atividades, estou tendo que arrumar tudo sozinho. Ainda estou tendo que cuidar da. Eu vou dar um exemplo aqui de casa. A gente está trabalhando de casa, a gente está sem a moça que nos ajuda uma vez por semana na faxina mais grossa assim, então as atividades do dia a dia sempre foram conosco, mas ainda tem essa, a gente tem que cuidar da Helena no dia a dia e ainda fazer uma alimentação saudável, tanto para a gente quanto para ela. É possível? O que você recomenda, assim, de repente, alguma saída, alguns pontinhos estratégicos, assim, que a gente ganhe tempo e também mantenha essa alimentação melhor?
Então, a chave disso são duas palavras que eu acho que para fazer funcionar. Planejamento, você precisa se planejar muito mais do que numa rotina usual, né? Porque o seu tempo para poder fazer aquela atividade que seria, né, organizar as refeições e fazer as comidas vai ser menor, porque vocês estão se dividindo entre múltiplas tarefas que são os cuidados com o lar, com a criança, que não é a idade da Helena, mas tem muita criança em homeschooling, né, estudando em casa, então a gente vai ter que assessorar nesses estudos e ainda trabalhar. A gente está acumulando muitas funções que antes a gente não fazia. Então, para dar certo, primeira coisa é a organização, planejamento. Não vai funcionar se você deixar para fazer as refeições da criança no dia que a criança vai comer. Provavelmente no dia anterior você já vai ter que deixar pronto, ou até mesmo no final de semana você já deixar muita coisa pronta e congelada, para você ter coisas saudáveis sempre ao seu acesso. Porque se você deixar para se planejar muito em cima, não vai rolar, você vai acabar seguindo para um congelado pronto ou para um snack ultraprocessado. E a outra palavra que eu digo que é a palavra-chave é a parceria, né? A maioria, pelo menos, das pessoas está com outra pessoa em casa, né? Que não seja o marido, é a avó, é uma amiga. Poucas são as famílias que as mães estão morando sozinhas com as crianças, até porque as pessoas tentaram se unir para poder conseguir produzir de alguma forma, né? Então, organização dos horários para poder, nos momentos das refeições, um dos adultos estar disponível para disponibilizar algo saudável para a criança. Para não deixar, é que dependendo da idade da criança, a criança acaba tendo autonomia, né, Daniel, de pegar a alimentação na despensa, né, e escolher os seus Uhum. próprios alimentos. E quanto mais sozinha ela faz isso, coisas mais rápidas e práticas ela vai buscar. Então, além da organização, do planejamento do comprar e ter disponível alimentos saudáveis para a criança comer, precisa também da parceria para ter uma divisão dentro de casa, de nos momentos das refeições ter pelo menos um adulto junto daquela criança para auxiliar nessa escolha. Porque é importante a gente dar autonomia para a criança escolher. Só que quem escolhe o que a criança come é a gente, mesmo que seja indiretamente, porque quem compra é a gente. Então a gente tem que disponibilizar alimentos saudáveis para a criança, dentro das opções que ela tiver de escolha, ser opções saudáveis. Né? Então funciona, mas dá mais trabalho. Verdade, a gente que acaba ofertando para ela. Você tem uma escolha de ter um biscoito que é mais funcional ou de ter um biscoito recheado na dispensa. Então, se tiver o biscoito recheado, até nós mesmos, adultos, a gente vai preferir aquele que é mais gostoso. A criança que não tem esse olhar no futuro do como aquilo pode ser nocivo, né? Ela vai escolher o biscoito que é mais gostoso para aquele momento. Facilmente. Ana, eu tenho lembranças claras na minha cabeça, na minha infância, de uma alimentação que não era saudável. Eu acho que isso reflete um pouco na dificuldade que eu tenho hoje em dia, mas eu lembro muito eu comendo Cheetos, comendo biscoito recheado, com besteirada e que hoje, talvez lá atrás, se eu não tivesse consumido, hoje o meu metabolismo seria diferente e as coisas fossem ficar mais fáceis. Você disse Vou dessa. até aproveitar, deixa eu só aproveitar esse gancho, Daniel, que é muito importante falar sobre isso. A memória em relação aos alimentos que a gente come na infância, ela não é só afetiva. A gente pensa muito na memória afetiva dos alimentos, mas ela também é metabólica, metabólica e sensorial. Então, além de trazer mecanismos de modulação metabólica, alimentação que é feita na infância e que atrapalha muitas coisas na vida adulta, e é um porquê também das dificuldades pessoais que você vive, a gente também tem uma memória de paladar. Então, as crianças que têm acesso a alimentos ultraprocessados muito cedo, elas vão ter dificuldade no futuro de sentir prazer em comer coisas que são saudáveis. Porque eu mesmo sendo nutri, eu não vou ser hipócrita aqui, de falar que um alimento, uma fruta e tal, vai ser um sabor muito mais palatável do que um alimento ultraprocessado, cheio de açúcar, cheio de aditivo, para fazer eu sentir o sabor melhor. Só que se eu crescer com o hábito de sentir prazer em comer essas coisas saudáveis também, no futuro eu não vou ter dificuldade de ter esses alimentos na minha rotina. E o contrário é a mesma coisa. Se a criança não cresce aprendendo a comer frutas, legumes e verduras, cresce com muitos processados na sua rotina, depois ela sente até dificuldade de sentir o sabor dessas outras coisas. E a gente precisa ter cuidado com isso também.
A Helena, a gente tenta, eu e minha esposa, a gente tenta no mínimo manter ela até a gente vai mais além um pouco, mas a gente estabeleceu no começo que até os 2 anos ela não comeria açúcar, e até hoje ela não comeu. Ela come frutas às vezes azedas, eu pego um morango, um mordo, eu falo, nossa, tá azedo isso aqui. Ela come e nem liga, porque ela Não não conhece tem essa muito. dependência do açúcar, né? Daquilo tá melado, vamos dizer assim. E no que você estava dizendo sobre a parceria, a possibilidade da gente fazer, ajudar o nosso companheiro, e até a questão, aí eu vou um pouco além do que você falou, se a gente tem essa possibilidade financeira de fazer melhores escolhas, ou até de morar num lugar que a gente consiga passear, a gente deve se planejar e tentar fazer ao máximo, porque tem muita gente, Ana, que está com uma realidade muito difícil. Às vezes a pessoa sozinha em casa deixa a criança e a criança tem que se alimentar. As pessoas mais carentes, a única alimentação mais balanceada que essa criança fazia era na escola, na merenda escolar e tá sem comer. Então, se você tá, assim como eu, tem a possibilidade de fazer, poxa, faça, cara. Isso vai ser um ganho muito, muito grande para o seu filho, para a sua família. E se coloque no lugar das pessoas que não fazem, não porque elas não querem, porque elas não têm a possibilidade mesmo, né? E até pensando nessas possibilidades, Daniel, é tentar também achar soluções para essas famílias que estão com menos possibilidades, né? Eu tenho visto uma movimentação social muito importante também de hortifrutis, que com coisas que já estão entrando no período de xepa, por exemplo, embotando na rua para as pessoas pegarem, ou distribuindo com valor bem menor. Então, talvez essas famílias, nem todas as famílias têm acesso a essas informações também, né? É a gente fazer essas informações chegarem nessas famílias para elas poderem terem o mínimo de opção de escolha como a gente tem de uma forma muito mais fácil, né? E eu até chamo, eu tento incentivar isso dos fornecedores que eu compro, que eu tento comprar da agricultura familiar para poder ajudar essas pessoas que estão com mais dificuldade em escoar a produção delas. Então, a gente disseminar um pouco também essa informação sem querer desmerecer a venda de quem Claro. vende em quantidade maior, não é isso. Mas para a gente também tentar ajudar todo mundo, sabe? Porque dessa forma a gente consegue. Eu vejo, por exemplo, tem um pessoal da Serra aqui de Macaé que vem eventualmente na cidade entregar a produção deles, que eu vejo eles passando com um caminhão com o restante que eles não conseguiram vender, doando para as pessoas. E que todo mundo tenha um pouco essa consciência, sabe? Do que não for possível vender mais, que tem alguém que está precisando e não tem condições de comprar. E conseguir Uhum. escoar esses alimentos para quem também está precisando e não tem condição de acessar. É. O poder público pode, inclusive, tentar auxiliar nisso, fazendo um controle, uma triagem desses alimentos para ver o que está disponível para as pessoas receberem e poder fazer um aproveitamento melhor daquele alimento. Uma época tinha muita receita na televisão sobre a utilização de alimentos que a gente acaba jogando fora e que ainda são muito nutritivos, como cascas e etc. É uma ideia, o que você falou é muito importante. Às vezes a pessoa precisa saber que dá para aproveitar aquilo melhor, porque aí ela tem até uma certa economia no seu orçamento. Uma casca de um determinado alimento que ela ia jogar fora, ela consegue aproveitar, fazer um bolo. É muito bom a gente tocar nesse ponto também. Ana, continuando aqui nas perguntas que eu recebi também, que eu tinha notado, qual alimento que a gente pode ofertar para a criança que ajude nesse período em que ela gasta menos atividade? Isso especialmente para a criança um pouquinho maior, né? De três anos para cima, que ela está em casa e na escola ela brincava mais, ela corria. Eu costumo dizer, né, que na verdade é um equilíbrio entre os alimentos, né? Quando a gente pensa numa criança em um período usual, que está gastando energia e tudo mais, a gente tem uma estimativa dentro do cálculo de recomendação que ela precise de um pouco mais de carboidrato, equilibrado com as vitaminas e minerais, e uma porção de proteína proporcional ao peso e o tamanho dessa criança. Quando a gente vem para um universo que a criança está gastando menos energia, o que a gente mais precisa tomar cuidado, sem terrorismo, tá? Mas é só porque é muito fácil a gente ultrapassar a quantidade recomendada, é a quantidade de energia total que essa criança consome.
Então, na maioria dos casos que eu tenho atendido no consultório, é um ajuste global da dieta, de reduzir a porção de todos os grupos de alimento. Porque, na verdade, ela precisa, no total do dia, de uma carga energética vinda dos alimentos menor. E isso inclui todos os alimentos mesmo, inclusive as porções de mamadeira e leite, que normalmente acabam sendo usados nesse período como uma forma da criança comer um pouco mais, porque os pais também ficam preocupados da criança estar comendo menos. Então, não tem um alimento específico. Se a gente estiver tomando cuidado com os alimentos industrializados, tomando cuidado com as porções de alimentos açucarados, mesmo que sejam feitos em casa, né? Os bolos, os doces, e a gente conseguir manter um equilíbrio entre as refeições de todos os grupos alimentares com uma porção menor, essa criança não vai ter prejuízo em relação ao estímulo a ganho de peso além do que ela precisa, por exemplo. Ótimo. Que de repente a gente pensa em cortar uma faixa de alimento como os adultos fazem, vou fazer uma dieta low carb. Só para exemplificar, só para a criança não, ela precisa de todos, né? Todos Ela são precisa muito de importantes todos. nessa fase de crescimento, de desenvolvimento. Aí a gente tem que tomar cuidado só com a sensação de saciedade. Então, a gente precisa manter essa criança saciada. E é o que você falou, ela precisa de todos os grupos. Então, a gente não pode sair cortando carboidrato, por exemplo, das crianças, porque vai atrapalhar o desenvolvimento e crescimento dela. Mas será que precisa de porções tão grandes? Será que ela não está comendo essas porções grandes porque ela não está se sentindo saciada? Então, a gente tem que aumentar essa saciedade com as fibras que podem vir das frutas, dos legumes, das verduras ou até mesmo adicionadas, né? Fibras que a gente compra a granel, enfim, e adiciona às receitas, adiciona às preparações, ou joga em cima da comida. Aveia, por exemplo, é uma que eu uso muito, farelo de aveia, o psyllium é outra que eu uso bastante também, para a criança se sentir saciada. Lembrando que lá no início a gente falou que parte dessa saciedade é por conta da emoção. Então, parte dessa Uhum. fome também é por conta da emoção. Então, já que a emoção a gente não vai conseguir controlar efetivamente ao longo de todos os dias que a criança está em isolamento, a gente tem que dar alimentos que, pelo menos, esse sinal estomacal, que é um sinal importante de comunicação cérebro-estômago, que vai prover saciedade para essa criança, aconteça. Então, sair realmente da caixinha e pensar que um alimento pobre em fibra vai trazer menos saciedade e vai fazer ela buscar mais alimentos nas próximas refeições. Então, isso precisa ser controlado ao longo do dia da criança, para no final do dia ela estar realmente comendo a quantidade de calorias que ela precisa, sem extrapolar. Ótimo. E a gente falou dessas crianças um pouquinho maiores, mas e os pequenininhos que estão sendo amamentados? A mãe, lactante, ela tem que tomar algum cuidado especial, porque também ela, eu imagino que além do psicológico que fica afetado, como qualquer pessoa fica, logo que se faz o parto, logo em seguida é um momento puxado, cansativo, ainda está em confinamento. Imagina uma mamãe que deu à luz há uns 2 meses. O que ela está vivendo, né? De repente, sem a família próxima, isso tudo acontecendo, e a alimentação dela também influencia na qualidade desse leite materno que ela está dando. O que ela pode fazer para tornar esse momento melhor e mais saudável para a criança? Ai, Daniel, fico até emocionada de fazer essa pergunta. A gente está entrando em agosto, que é o agosto dourado, né? É o mês que o Ministério da Saúde escolheu para poder incentivar a amamentação. Tanto é que tem um projeto do Ministério da Saúde muito legal, que são 31 motivos para você amamentar, que todo dia ele apresenta um motivo para a mulher amamentar, e um incentivo, né? E o que eu costumo dizer para as mães que eu acompanho no pós-parto, que às vezes é difícil quem está de fora entender, que o que mais controla a produção do leite é a emoção da mãe. Então, a mãe que fica muito estressada, dorme mal, come mal, ela vai ter menos leite. Aí você imagina uma mulher que acabou de parir, no meio de uma pandemia, como é que está a emoção dessa mulher? É muito complicado. Aí, depois da sensação de felicidade, de cansaço, e de uma emoção mais equilibrada, os outros pontos que auxiliam na produção de leite é um bom consumo de alimentos de forma geral, porque ela precisa de caloria. Então, não é o momento da mulher pensar em emagrecer, por exemplo.
ela precisa ter um aporte calórico e proteico, no consumo de proteínas, principalmente bom. Então, assim, ela precisa comer bem, de forma variada e quantidades adequadas também. Um grupo de alimento importante para a produção de leite é o grupo das proteínas. Por quê? Porque é esse grupo que faz a gente ter o estímulo de, principalmente, construção de outros tecidos. E o leite acaba sendo uma forma de construção dentro do nosso organismo, né? A gente precisa de um estímulo hormonal de síntese. E essa síntese precisa ser com caloria acima do que a gente gasta e proteína adequada. Além disso, tem toda uma associação à fitoterapia, que existem vários fitoterápicos que ajudam a produzir a produção de leite ficar adequada, mas ela não é também sentença de certeza, porque cada organismo funciona de um jeito. Um outro ponto super importante é a hidratação. A gente está produzindo um líquido, a gente precisa beber água e as mulheres precisam entender isso, tá? Então, assim, água o dia inteiro. Alguns estudos dizem em torno de 4 litros de água a dia. Tá? Então, é uma dieta variada, com calorias adequadas, proteínas adequadas, hidratação, eventualmente suplementação com fitoterapia e suplementação de proteína também para alguns casos, tá? Aí, voltando lá ao ponto que eu falei da emoção da mãe, o que a mãe mais precisa nesse momento? Rede de apoio. E a rede de apoio não vai poder, talvez, estar fisicamente presente por conta da pandemia, porque, né, estamos em isolamento. Então, assim, eu estou tirando o chapéu para as mulheres que estão tendo filhos nesse momento, porque não é fácil. Vai ser um fator, assim, um pouco mais difícil manter a amamentação exclusiva por conta do sono, que vai estar ruim, por conta das emoções que vão estar abaladas, mas que elas consigam buscar uma rede de apoio virtual e com os esposos ou quem esteja junto, para ela poder minimamente conseguir dormir um pouco, descansar um pouco, se manter segura, tentar se manter bem com a família, mesmo que virtualmente, e ter uma rede de apoio para fazer a comida, porque ela não vai conseguir fazer direito, porque, enfim, o tempo é curto, para poder receber esse alimento de qualidade, conseguir realizar as refeições de forma adequada, beber água e juntar tudo isso e produzir leite de forma adequada, tá? E lembrando, assim, para toda mulher que esteja amamentando, um outro estímulo importante, que talvez seja o mais importante desses todos, mas eu costumo dizer que na amamentação todos eles são importantes, quanto mais o seu bebê sugar, mais leite você vai produzir. Então, assim, tenta não restringir a amamentação. Deixa o seu filho em livre demanda, deixa sugar, não deixa ele chorando no colo ou em outro momento, porque quanto mais o bebê sugar, mais o seu corpo vai entender que precisa produzir. Então, bebê no peito, água, sono, planejamento nas refeições e, dentro do possível, se manter bem emocionalmente para esse leite poder descer e fluir e a alimentação do seu filho não ser prejudicada por conta disso. Queria dar uma experiência minha, né, como pai, e tenho certeza que é da minha esposa também, com a Helena, que quando a Helena nasceu, a gente teve muito apoio, recebeu muito apoio da minha sogra, de todas as pessoas da casa dela, a gente ficou lá nesse comecinho e foi muito bom. Só que a gente enfrentou uma grande dificuldade com a Helena, que ela acordava muito à noite. Ela acordava, a gente chegou a notar algumas oportunidades, 10, 12, 15 vezes a noite toda. Então era muito desgastante. A Paty, ela ficou cansada, mas o cansaço ela tentava compensar, mas ela começou a ficar cansada mentalmente. Teve um momento que ela estava se sentindo já para baixo, triste. A gente tentava dar um suporte e algo que ajudou bastante ela, e para quem não conhece, eu recomendo que pesquise aí, é o grupo de materneiras que tem a dança lá com a Farid, foi muito legal. Ela ia interagir com a Helena nesse ambiente diferente, vendo outras crianças, sabendo que muitas outras mães passavam por aquela experiência que nem sempre é fácil também. Além da música envolvida, a animação. Depois, infelizmente, a Paty teve que parar porque ela teve um outro probleminha, ela teve que fazer uma cirurgia, mas por mais que tenha sido breve a passagem dela lá no Materneiras, foi muito impactante, ajudou Ai, Daniel, bastante. nem sei se eu posso fazer esse merchan aqui, mas não é merchan com Fique à dinheiro vontade. envolvido, não, porque eu sou materneira também.
Na minha segunda filha, no meu primeiro ainda não existia a dança materna em Macaé, mas na minha segunda gestação a Farid já estava com o projeto e eu fui materneira. A gente começou a fazer a dança materna, a Clarinha tinha um mês, assim que ela foi liberada, né, para sair de casa, a gente já começou a dança materna e é extremamente importante essa união das mulheres no mesmo momento que é o puerpério, vivenciando as mesmas coisas para conseguir superar as dificuldades juntas. Aqui em Macaé a gente tem bastantes projetos relacionados à saúde da mulher legais, né? A Farid, que é a professora de dança materna responsável aqui em Macaé, e tem a Roberta, que é em Rio das Ostras, que eu acho interessante a gente falar um pouquinho também, que é uma cidade próxima, elas continuam com um projeto online. Então, tem aulas virtuais, tem encontros com palestra muito legais do Brasil inteiro, da rede, que é a Dança Materna, na verdade, é uma rede nacional. Então, não existe Legal. só aqui com a Farid, é um grupo no Brasil inteiro, gigante, com muitas mulheres unidas. E está tendo um projeto virtual muito legal com essas redes, com essa rede de apoio, assim, com palestras para as vivências, com aulas de dança online. Então, assim, quem puder, procura o perfil da Farid, a gente pode até depois mandar, né, Daniel? E entre em contato com ela para ela orientar, porque é muito importante dar continuidade ao acompanhamento dessas mães nesse período que elas já naturalmente se isolam, né, por conta do puerpério, que é uma necessidade de isolamento momentânea, mas que a gente acha que vai durar a vida inteira, que a gente nunca mais vai voltar a viver, e que agora estão se isolando mais ainda, tá? Eu queria só, antes de a gente mudar de assunto, Daniel, que foi até a Paty que perguntou, a livre demanda mesmo no meio da quarentena? Sim, a livre demanda mesmo no meio da quarentena. Tá? A livre demanda do aleitamento materno ela é muito importante para a simbiose mãe-bebê. É claro que conforme o bebê for crescendo, a ideia é que o bebê comece a comer outras coisas após os 6 meses e essa livre demanda não se torne necessária. Mas se a gente pensar na parte emocional do bebê, um vínculo mãe e filho ajuda muito na saúde emocional e na sensação de segurança do bebê. E para a mulher que tem a possibilidade de manter a livre demanda a longo prazo e esse desmame ser feito de forma gradual pelo próprio bebê com o auxílio da mãe, isso só vai trazer mais segurança para o bebê e vai melhorar tanto o padrão de sono, quanto o padrão de mamadas, quanto também o padrão de introdução de alimentos e aceitação de alimentos se o bebê já estiver mais velho um pouquinho e ainda estiver sendo amamentado. Tá bom? Acho que a única restrição que a gente tem, mas que não é uma restrição total, é só de cuidados, são com as mães que estão contaminadas pelo Covid, que eu não sei se vai ser uma pergunta, tá? O aleitamento ele não é restritivo, assim, a mãe deve continuar a amamentação. Já tem estudos comprovando que o vírus ele não é transmitido pelo leite materno, então isso traz muita segurança. Só que assim como a transmissão pelo contato, né, com a saliva e tudo mais contaminado acontece de pessoa para pessoa, também pode acontecer de mãe para filho. Então a gente pede para as mães redobrarem o cuidado com a higiene, principalmente das mãos. Se tiver contaminada, que use a máscara durante a amamentação. Tem até muita gente fazendo máscara com acrílico para o bebê continuar vendo o rosto da mãe, o sorriso da mãe, que é bem interessante a gente pensar nesse contato olho a olho do bebê com a mãe. E ainda não está muito bem elucidado, mas já tem uma linha de pesquisa importante que já verificou que tem uma associação que as mães que amamentam têm mais dificuldade de ser contaminadas, assim como os bebês que estão sendo amamentados. A relação do bebê amamentado, a gente acredita muito que seja pela imunidade celular que o aleitamento materno promove no bebê, né? O aumento da capacidade de imunidade celular. Para a mãe ainda não está bem claro como é que essa simbiose acontece, mas os estudos estão evoluindo em relação a isso. É uma doença muito nova, né? E cada passo que essa doença vai atingindo, a gente vai tendo informações diferentes. A gente precisa estar muito antenado, a gente trabalha na área de saúde, mas que bom que a amamentação é um fator protetor, que no início eu fiquei muito triste, porque estavam preocupados que não tinha informação suficiente, estavam restringindo a amamentação dos bebês, mesmo a mãe não sendo contaminada, e que bom que a gente conseguiu virar essa página e perceber que a amamentação é um fator protetor ainda para a Covid, que é maravilhoso. Verdade. A Maíra, que é a mãe da Nalu, ela falou que queria muito, uma pena estarmos em isolamento. Ela se referiu à Ótimo, dança até. materna. Mas, Maíra,
a Ana Paula já disse aí, pode fazer online. Você faz yoga online, faz também a dança materna com a Ana Lu. Com Isso certeza vai ser vai ser. muito bom. Vai ser muito bom. Tem uns grupos específicos, eu não sei direito como é que funciona a parte burocrática para entrar nos grupos, mas aqui a referência aqui na cidade para dança materna é a professora Farid, e ela, entrando em contato com ela, tanto pelo Instagram ou por outra rede social que ela tem, ela com certeza vai dar todos os caminhos das pedras para poder entrar no grupo e fazer parte dessa tribo. Com certeza. Ana, já está chegando a hora, daqui a pouco a gente tem que alimentar os nossos pequenos, né? Assim como todo mundo, a gente não pode sair da nossa rotina para ajudar eles nisso. Queria agradecer a sua presença, vou passar a palavra se você queira falar com alguma coisa que a gente não tocou, alguma coisa que você acha importante, fique à vontade. Ah, obrigada, né? Eu queria agradecer muito o convite também. E a única coisa que eu quero acrescentar é que eu tenho sido chamado muito para falar sobre esses temas dentro da pandemia, né? De dificuldades de manter os hábitos saudáveis das crianças e como que está a questão das crianças e bebês nesse isolamento. E eu gosto muito de um recado final sempre, falar da responsabilidade dos adultos em relação a isso. A gente já vem falando, né? Falou a live inteira sobre isso, mas eu quero só frisar um pouco mais. A responsabilidade está nas nossas mãos. As crianças, elas não têm capacidade de escolher com responsabilidade o impacto que essa alteração na vida dela vai trazer para o futuro. Então, assim, pais, cuidadores, quem está cuidando de uma criança, pensa que você, cuidando da saúde dessa criança hoje, está mudando a vida dela para todo sempre. E com isso, mudando também uma geração inteira, né? Que serão adultos menos doentes. E a gente precisa tomar posse dessa responsabilidade com cuidado, com carinho, sem deixar de trazer boas memórias afetivas, sem deixar de permitir que as crianças entrem em contato com coisas gostosas, mas com responsabilidade, sempre. Ana, concordo plenamente, agradeço muito sua presença, a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, eu poder utilizar essa plataforma para informar, mas utilizando o seu conhecimento principalmente para passar algo concreto, algo que tem valor para as pessoas. Eu me sinto muito honrado. Quero muito agradecer cada um que assistiu essa live aqui com a gente hoje. Ela vai ficar disponível também no IGTV. Daqui a pouco eu faço ela subir aí para ficar disponível para assistir depois. Então, se você tiver alguma mamãe, algum papai que acha que esse assunto vai ter validade para ele, fique à vontade para compartilhar, encaminhar e depois eu também coloco no YouTube e qualquer coisa eu posto o link depois aqui para vocês, tá? Muito obrigado, Ana. Muito obrigado a todo mundo. Obrigada. Obrigadão, pode contar comigo sempre. Obrigado. Tchau, gente. Bom almoço para vocês. Tchau, tchau.